Bem-vindos a mais um Juntos a Bordo TV que está começando. No programa de hoje você vai saber a importância do seu voto e, na prática, o que fazem os políticos depois de eleitos. Acompanhe mais uma edição do Jogo da Viagem e veja como os viajantes se saíram. Em mais uma dica de leitura, nossos passageiros vão dar dicas do que ler nas viagens. Você sabe como aproveitar bem os meses de junho, julho e agosto? Conheça o melhor e o mais barato nesta época. Tem gringo no ônibus. Vamos conhecer um pouco de suas experiências viajando pelo Brasil. Você sabia que existem muitas coisas inusitadas no nosso país? Vamos conhecer um pouco dessas curiosidades. Hoje, nossa conversa será com um autêntico gaúcho da fronteira, Renato Borghetti, um dos maiores gaiteiros do Brasil. O professor César Espíndola vai nos dizer como trabalham os políticos e a importância de seu voto nessas eleições. Eu quero falar um pouco para vocês sobre a função de cada parlamentar no Brasil. É importante que a gente diga que nós vivemos numa república federativa e o regime que nós vivemos é uma democracia representativa. Portanto, para que nós, povo, sociedade, para que a gente possa ser representado, termos as nossas vontades serem representadas e evidentemente conseguidas junto ao Congresso Nacional, nós precisamos eleger representantes. Em nível estadual, a gente tem a eleição dos deputados estaduais. Os deputados estaduais são eleitos, são escolhidos entre os partidos políticos e eles têm a prerrogativa de preparar as leis que são encaminhadas em nível estadual. Na prática, como é que funciona? A Constituição Federal, ela determina que o Poder Executivo, os poderes executivos estaduais e municipais administrem e utilizem a verba do orçamento público. Portanto, em nível federal, os parlamentares do Congresso Nacional são responsáveis pela aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei ela é enviada pelo Executivo ao Congresso Nacional todos os anos, os parlamentares aprovam aquelas leis e o Executivo fica responsável pela execução efetivamente das obras e da aplicação desses recursos. Para que vocês tenham uma ideia, é o governo federal responsável pela aplicação dos recursos nas obras de infraestrutura. Então, quando vocês estiverem, por exemplo, aí atravessando uma grande rodovia estadual, federal, essa obra é uma obra do governo federal, com recursos aplicados através do orçamento que foi aprovado lá no Congresso Nacional. A mesma coisa acontece em nível estadual. Há o orçamento estadual, os parlamentares estaduais, os deputados aprovam esse orçamento e esse orçamento é utilizado pelos governadores. Os governadores do estado, por exemplo, pegam esses recursos e vão aplicar lá naquela barragem, lá no seu município, vão aplicar na ponte lá no seu município, em conjuntos habitacionais e por aí vai. Do mesmo jeito, acontece também nos municípios. Então, a verba ela é aprovada, o orçamento, pelos parlamentares no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais, mas quem utiliza efetivamente o recurso para aplicar são os governadores, os prefeitos e o presidente da República. Agora, tem um detalhe. Em nível federal também, os parlamentares eles têm direito às chamadas emendas parlamentares. São verbas que são destinadas pelo Executivo para que cada deputado, cada parlamentar possa utilizar esse recurso aonde bem entender. Logicamente que esses parlamentares eles vão, via de regra, utilizar os recursos nas suas bases eleitorais. Vamos supor que um deputado estadual é votado num determinado município e lá naquele município há uma demanda da população pela construção de uma ponte, pela construção de um hospital, pela construção de uma maternidade. E o deputado vai lá e faz aquela aplicação, a destinação daquela verba para aquele local, para aquele município. Portanto, de forma muito objetiva, a utilização dos recursos, ela se dá via executivo, como eu acabei de falar, e a destinação das verbas parlamentares é o deputado ou os deputados que fazem o uso
dessas emendas para beneficiar as suas bases eleitorais. No caso dos senadores, há uma conceituação diferente. Eles também destinam verbas, eles também têm emendas parlamentares que são destinadas também aos senadores, e os senadores também fazem essa mesma colocação, alocação de recursos nas suas bases eleitorais. O presidente da República, ele gere toda a máquina da União. Ele é o responsável por gerir os ministérios, por trabalhar harmonizando os ministérios, e também cabe ao presidente da República ser aquela autoridade responsável pela condução, pelo comando das Forças Armadas. É importantíssimo que você exerça o seu voto. É importantíssimo que você, como cidadão, você esteja capaz de escolher os seus representantes, aqueles que irão representar a sua vontade na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas. Como eu disse, nós vivemos numa democracia representativa. Então, antes de votar, escolha muito bem, procure a história daquele candidato, veja se aquele candidato se alinha com o seu pensamento, com a sua forma de pensar, se ele tem as mesmas ideias que as suas. E assim você vai, no dia da eleição, utilizar o seu voto como uma forma cidadã de exercer o seu direito. As eleições esse ano são para presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distrital. Se você mora fora do seu local de domicílio, não esqueça de comprar sua passagem de ônibus com antecedência. E lembre-se das datas. Primeiro turno, 7 de outubro de 2018. Segundo turno, 28 de outubro de 2018. Então, vote. É muito importante. Você sabe qual foi o primeiro presidente eleito por voto direto no Brasil? Deodoro da Fonseca em 1889, Epitácio Pessoa em 1919 ou Prudente de Moraes em 1894? O ônibus é sempre o melhor candidato para suas viagens. Resposta certa C. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil e o primeiro eleito pelo voto popular. Mas a democracia na época era parcial, já que as mulheres não podiam votar. Siga o Juntos a Bordo nas redes sociais. Junho, julho e agosto. 3 meses para curtir o Brasil de ponta a ponta. Vamos nessa! Estamos nos meses mais frios do ano, época de aproveitar baixas temperaturas do sul e sudeste. Nestes meses, os melhores destinos são Campos do Jordão, São Paulo, Gramado, Rio Grande do Sul, Domingos Martins, no Espírito Santo, Visconde de Mauá, Rio de Janeiro, Gonçalves, em Minas Gerais e São Joaquim, em Santa Catarina. Se quiser algo mais selvagem, aproveite a alta temporada do Pantanal. Já para quem quer ir a um destino estrelado, pagando menos, aposte na região central do Brasil, que vai do sul da Bahia, passando pelas cidadezinhas da Chapada dos Veadeiros. Mas se seu sonho é o Nordeste, lembre que os estados a leste, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas, estão no período chuvoso. Mire no Ceará, Piauí e o Maranhão, que a partir do finalzinho de julho e por todo o mês de agosto oferecem ótimas oportunidades de preço. O quiz a bordo que você já conhece do Almanac e do Juntos a Bordo TV virou o jogo da viagem. Nesse jogo, basta acertar as 3 perguntas para ganhar o pendrive do Juntos a Bordo. Vamos ver quem ganhou? Qual o estado com mais museus no Brasil? São Paulo, Bahia ou Minas Gerais? São Paulo. São Paulo. Minas Gerais? São Paulo. Errou a primeira. Minas Gerais. É museu, eu esqueci. Eu pensei em outra coisa, acho que eu fiquei. Eu acho que São Paulo. São Paulo. Pô, vou na minha terra, Minas, mesmo que estiver errado. É Minas Gerais. Museus, eu acho que é São Paulo. Resposta correta, letra A, São Paulo. Qual foi o primeiro nome da cidade de São Paulo? Piratininga, Ibirapuera ou Ipiranga? Ibirapuera? Piratininga? Ibirapuera? Ipiranga.
Ipiranga. Piratininga, opção A. Primeira. Piratininga. Piratininga. Não, eu lembrei. Eu lembrei. Quando você falou, eu lembrei, foi Piratininga. Resposta correta, letra A, Piratininga. Qual a maior ponte do Brasil? Ponte Ayrton Senna, Ponte Rio-Niterói ou Ponte do Rio Negro? Rio-Niterói. Rio-Niterói? Ponte do Rio Negro? B, Rio-Niterói. Rio-Niterói. B, Rio-Niterói. Rio-Niterói. Do Rio Negro eu nunca nem escutei. Do Rio Negro. Aí vou dizer que é do Rio Negro, porque Niterói é grande também, né? É de uma cidade. É, Niterói, porque é de uma cidade a outra. Resposta certa, letra B, Ponte Rio-Niterói. Ai, que legal. É o quê? Um chaveirinho? Uau, gente, que top. O que nossos passageiros leem enquanto estão viajando? Vamos saber? A dica de leitura que eu dou é o livro A Boa Sorte, de Alex Rovira. É um livro simples, fácil, didático, mas cheio de ensinamentos. O livro mostra que, na verdade, a sorte não é algo ao acaso. Ela pode ser conquistada, cultivada e a oportunidade é você quem faz. É um livro indispensável para qualquer pessoa. Eu quero indicar para você a Bíblia. É um livro que tem me renovado todos os dias, que me aconselha a estar junto com a minha família, junto com a sociedade em geral, e que tem todas as informações que eu preciso, tanto profissionalmente, como espiritualmente, como socialmente. A Bíblia é sagrada. Uma dica de leitura que serve para todas as idades, todas as gerações, é O Pequeno Príncipe. A cada vez que você lê, dependendo da sua idade, da fase que você está vivendo, ele é um livro contemporâneo, que ajuda bastante na sua vida pessoal, na sua vida profissional. É uma coisa linda de viver. Não tem idade para a leitura do Pequeno Príncipe. Um outro livro mais técnico é o Monge Executivo, né? A questão da liderança, é um livro mais técnico. E para a gente se deliciar, eu recomendo Cora Coralina. Todas as leituras são maravilhosas. Quase 71% da superfície do planeta é formada por água. Quantos por cento é de água doce? 3%, 5% ou 10%? As empresas de ônibus estão comprometidas com o reaproveitamento e o uso consciente da água. Resposta certa, letra A. Apenas 3% da água do planeta é doce e destes, 70% estão nas geleiras e no subsolo. Vamos cuidar da água. Siga o Juntos a Bordo nas redes sociais. Sabia que tem muito estrangeiro viajando pelo Brasil? Suzana é uma viajante frequente e muito divertida que adora viajar pelo Brasil. Eu sou uma viajante frequente do Brasil. É um país maravilhoso. Eu recorro muito de mochileira. Agora eu estou com minhas duas netas. É um viagem muito bonito. Eu conheci Jericó, Corá. Agora vamos Natal. Depois vamos a Pipa. Después de Pipa vamos a Porto Galinas, de Porto Galinas a Maragogi, de Maragogi a Praia do Forte, que aí tem muitos amigos de há muitos anos, que eu fico sempre em hostel de Praia do Forte. Para mim são como minha segunda família. E depois vamos passar no Pelourinho, que é um lugar maravilhoso. Se a gente não conhece, tem que ir para lá. É muito bonito. Eu prefiro viajar ônibus. É muito melhor. Para mim é muito melhor. Viajar para mim é o mais maravilhoso do mundo. E sobretudo no Brasil. Cláudia é da Patagônia e viaja pelo Brasil fazendo um malabarismo com fogo. Eu já viajo, já tem uns de 2012, 6, 7 anos já. Eu sou da Patagônia e já viajo Latinoamérica há uns
6 anos e o Brasil uns 5 anos, mais ou menos. Eu faço amizade com todo mundo. Não faço amizade, não. Faço amizade com o motorista, com o gerente do hotel. A gente vem para conhecer pessoas, não? Para fazer amizade. Quando tu conhece uma pessoa nova, se abre um mundo novo, geral. Na minha mala eu costumo carregar meus brinquedos, minha roupa e minha caixa de som. Algo curioso é que tem as pessoas que me reconhecem em diferentes estados. Já fiquei lá no Mato Grosso do Sul e me reconheceram lá na Bahia. Ah, você é o cara do fogo. Ah, eu vi você, legal. A mochileira argentina Virgínia é bem alegre e costuma trocar hospedagem por trabalho. Ônibus eu encontrei muito confortável, sim, muito bom. Eu encontrei eles facilmente. Tem muitas empresas que levam para todos os lados, então é fácil para a gente. Porque tem países também que ônibus eles não vão para certos lugares, então você tem que andar procurando táxi. Aqui tem muitos que vão para partes longe do Brasil. Eu estive vendo, a gente aqui tem, vocês aqui tem para ir para Belém, por exemplo. Então eu já peguei um ticket para ir para lá também. Isso é muito interessante. Tem que saber os horários de ônibus, tem que ter internet no telefone, também é muito importante para estar comunicada. Eu estive já no Rio de Janeiro, eu vou por os lugares trabalhando, troco hospedagem por trabalho. Eu aproveitei também muito, eu fui para Cristo Redentor, Pau de Açúcar, para Lapa, saí, fui para as boates, adorei. Depois fui para Natal, para Lagoas, conheci Maceió. Eu fui trabalhando lá. O que mais adorei do Brasil foram as praias. Claro, muito bonitas. Eu adoro o Brasil pelas frutas. Então, isso é o primeiro que, por exemplo, eu trato de procurar frutas boas e frescas. Então, esse é o meu motivo pelo qual eu estou viajando. Eu adoro fazer amizade, eu adoro intercambiar com pessoas de outros países. Adoro rir com elas, sair, compartilhar. Isso para mim é muito importante. Eu quero dizer parabéns pelas praias que você tem. E eu adorei ficar aqui no Brasil. As pessoas são muito amáveis e muito divertidas. Tem muita alegria. Eita, Brasilzão grande esse nosso! Grande em extensão e em histórias. É tanta coisa bacana, curiosa e até engraçada que a gente fica sabendo quando viaja pelo país que resolvemos dividir algumas com você. Para começar, você sabia que o Rio Grande do Sul ganhou esse nome por um erro? Os colonizadores acharam que ali era a Foz do Rio Grande, mas era só a Lagoa dos Patos. E parece que os portugueses não eram muito bons em cartografia. O nome do Rio de Janeiro também foi um erro. A Baía de Guanabara foi confundida com a foz de um rio. Se fosse para corrigir, teríamos os estados de Lagoa Grande do Sul e Bahia de Janeiro. E vamos pelo Brasil. Florianópolis é a capital de Santa Catarina, mas a cidade mais populosa do estado é outra, Joinville. Florianópolis manteve por tanto tempo o clima bucólico de cidade pequena que, em 2011, no Código de Posturas, uma parte do plano diretor da cidade, ainda estava previsto o estacionamento de rebanhos nas vias. A Rua das Flores, em Curitiba, também conhecida como Rua da Imperatriz, por conta da visita ilustre da realeza em 1880, foi a primeira rua exclusiva para pedestres no país. Quando você visitar São Paulo e por acaso passar pela Praça da República, saiba que neste espaço, há mais de 100 anos, funcionava uma arena de touradas. Pode acreditar! E dizem que em São Paulo se encontra de tudo. Deve ser verdade, na cidade são mais de 60 ruas com comércio temático. Exemplo, artigos de couro? Vá na Rua Arouche. Perfumaria? Na Rua Silveira Martins. Enxovais? Na Rua Oriente e assim vai. Voltando ao Rio, pouca gente sabe que o bairro da Barra da Tijuca foi projetado por Lúcio Costa, o mesmo arquiteto e urbanista que projetou Brasília.
A capital do forró pé de serra fica no Nordeste? Ih, você tá boiando! Fica no Espírito Santo, na cidade de Itaúnas, que tem até festival nacional dedicado ao arrasta-pé. Se passar por Tiradentes, não vamos falar de história. Vamos te pedir para comer uma coxinha. Na cidade foi inventada a coxinha com catupiry, um patrimônio nacional. Em Goiás, no município de Caldas Novas, as águas da Lagoa de Pirapitinga chegam aos 57 graus. Um poço no local ganhou o nome de Poço do Ovo, de tanto que o povo leva ovo de galinha para cozinhar naquelas águas. Campo Grande tem uma das maiores comunidades de imigrantes japoneses originários da ilha de Okinawa. Ali foram preservadas tradições culturais que na própria ilha acabaram devastadas pela Segunda Guerra Mundial. Um exemplo é o soba, um macarrão de trigo sarraceno, que é um prato imperdível de você provar na cidade. O Recife é a capital mais assombrada do Brasil e o mais interessante é que várias dessas histórias de assombração fazem parte de um roteiro oferecido pela própria Secretaria de Turismo da cidade. O Ceará foi o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão em 1884, 4 anos antes de ser assinada a Lei Áurea. A cidade onde o fato ocorreu ganhou o nome de Redenção e abriga um belo acervo sobre o assunto, e o estado foi apelidado de Terra da Luz. Quer tirar uma foto massa na Estátua da Liberdade? Pra que ir a Nova York? Em Maceió existe uma Estátua da Liberdade, que é um esboço oficial feito pela mesma empresa que construiu a Estátua da Liberdade americana. Ainda sobre os monumentos da capital alagoana, no bairro da Ponta Verde, há uma bela escultura dedicada a um coqueiro. Quando o coqueiro tombou de vez em 1955, foi erguida a homenagem. E a Paris brasileira, você conhece? Belém tem grande influência da França, já que muitos imigrantes desse país chegaram à região na época da colônia. A influência aparece na arquitetura e até mesmo nos costumes. Dizem que a população de Moju, no interior do Pará, fala com um sotaque afrancesado. Ulala! Rondônia também é um estado do norte, mas as principais influências culturais são do Nordeste. Pouca gente sabe, mas o estado é um dos maiores exportadores de carne bovina do Brasil e um grande produtor de grãos. Mas curioso mesmo é que o estado promove todo ano seu próprio campeonato de automobilismo, a Corrida Nacional de Jericos Motorizados, que são carros feitos com sucata. Diversão garantida. Em cada viagem, por cada destino que você passar, saia do óbvio e procure as curiosidades e diferenças daquele lugar. São histórias como estas que levamos para sempre na memória e no coração. Durante a descida nos pontos de parada, o que deve ser feito com a sua bagagem de mão? Deixar na poltrona marcando o seu lugar, levar a bagagem de mão sempre com você ou colocar no porta-embrulho em cima da sua poltrona? Seja prevenido, compre sua passagem de ônibus com antecedência. Resposta certa B. A bagagem de mão é de sua responsabilidade, portanto é recomendado levá-la com você em todo momento. Siga o Juntos a Bordo nas redes sociais. Primeiro artista brasileiro a ganhar um disco de ouro de música instrumental, o nosso papo hoje é com Renato Borghetti. Eu toco esse instrumento, que a gente chama no Rio Grande do Sul, todo o acordeon chamamos gaita. O sanfoneiro do Nordeste é o gaiteiro no Rio Grande do Sul. Eu comecei a tocar a partir de um presente que eu ganhei da família, que era uma gaitinha igual a essa, uma gaitinha de 8 baixos, mas uma gaita de brinquedo. E eu comecei a tocar naquele brinquedo até descobrir que desse brinquedo saía música. Eu procuro fazer, através da minha música, uma forma de identificar a minha origem. A minha origem é o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, com toda aquela influência da Argentina, do Uruguai, de fronteira, mas é uma música brasileira, claro que com as suas particularidades. Eu não faço grandes distinções do que eu toco aqui no Brasil e o que eu toco fora. Queira ou não, no exterior, o Brasil é muito conhecido pelo país do samba, o país do carnaval, o país tropical. E então, eu assim, de forma carinhosa, eu explico
que, claro, é o país do samba, maravilhoso, é o país do carnaval, lindo, mas também existem os outros Brasis, o Brasil do Nordeste, o Brasil do Centro-Oeste, o Brasil do Norte e o Brasil do Sul, que é um Brasil que no inverno neva, se produz vinho. Então a gente procura situar esse Brasil do Sul com uma cultura bastante diferente e ao mesmo tempo muito próxima. O nosso, por exemplo, eu estou no Nordeste, o shot nordestino é o mesmo shot do Rio Grande do Sul. Claro, com um pouquinho de sotaque, um pouquinho de forma de tocar, mas é o mesmo ritmo. Esse primeiro disco de ouro da música instrumental brasileira que eu recebi no meu primeiro trabalho, eu fiz a gravação, fiz a finalização, foi o meu primeiro trabalho e ele surpreendeu na parte de vendagem, a crítica, todos, né? E teve esse número de primeiro disco de ouro da música instrumental brasileira. Eu tive o prazer de, quando comecei a minha vida artística, recebi o convite do Luiz Gonzaga para participar do disco dele. Gravamos uma música chamada Forró Neirão, que é exatamente a mistura de forró com vaneirão, e aí ele faz uma coisa muito, eu achei muito bonita, muito que só o Gonzaga poderia fazer. Ele, no disco dele, faz uma propaganda do meu disco. Então ele antes da música, ele começa falando sobre o Rio Grande do Sul, e aí ele diz, se a pessoa não conheceu o Rio Grande do Sul, compra o disco do Borghetti, bota e tu vai ver. Compre um disco de Renato Borghetti, leve para casa, coloque na eletrola, sente na sua poltrona, tira o sapato, espalha o pé e fecha os olhos. Isso só o Luiz Gonzaga. Eu tive essa honra, convivi com ele, gravei com ele. No meu segundo disco, o Sivuca participou. Depois eu viajei o Brasil inteiro num projeto chamado Asa Branca, do Dominguinhos, com o Oswaldinho do acordeon, Valdones de Fortaleza, com o Chiquinho do acordeon, um grande gaúcho, participou do Quinteto Radamés, o Hermeto participava. Eu gosto muito, primeiro, de viajar, claro, faz parte da minha profissão, e eu sou muito atento nas estradas, poder ver a natureza, poder ver a comunidade, ver através da janela, aonde eu estou, através da imagem, através da imagem da paisagem, através das pessoas, através do costume de cada região. Eu acho que isso aí também é muito bonito. Então, eu acho que a viagem ela é muito interessante, ela é muito didática nesse sentido. Eu acho que ela vai te mostrando também aonde tu estás através da imagem, através da paisagem e através das pessoas. Bueno, então eu quero fazer um convite a todos do Juntos a Bordos para, quem sabe, nos encontrarmos em algum show, alguma gaitada por esse Brasilzão afora. Um abraço a todos. Nosso Juntos a Bordo TV de hoje chegou ao fim. Esperamos que tenham gostado. Até o próximo e boa viagem! Obrigada por sua companhia. Siga o Juntos a Bordo nas redes sociais. Realização: Abrate.